Espírito Santo do Senhor o conduza nessa mensagem. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, bendito Papai é o Senhor, queremos te dar graças, honras, glórias e louvores, Pai. Pai, que através do Espírito Santo do Senhor que habita no Adonias, neste homem, que o Senhor possa o conduzir e que a tua palavra, Pai, seja pregada através daquilo que o Senhor nos deixou. E te agradecemos, ó Pai, pelo Espírito Santo do Senhor que habita em nós, que possamos receber essa mensagem, que essa mensagem seja flertada em nossos corações e possamos sair daqui, Pai, edificados, ó Senhor. E que tudo seja feito para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Anderson. Bom dia a todos. Assim que eu cheguei aqui, estacionei o carro, o primeiro irmão que eu encontrei, ele me disse, bom dia, como foi o Natal? E não foi somente ele, mas eu tenho encontrado muitas pessoas, né, que têm me perguntado, e aí, como foi o Natal, né? Na verdade, todos nós aqui recebemos uma enxurrada de felicitações, né? Espero que de presentes também, né? Mas assim, é muito comum nessa época, muitas propagandas, né, de televisão, muitas ofertas no comércio, é muito comum muitas festas, né, em vários setores aí da sociedade, como igreja, clubes, a respeito do Natal, né? A respeito do Natal, aquela manjedoura, Jesus, um bebê frágil, né, cercado de animais para protegê-lo, recebendo visitas de reis magos e dando aquela esperança, né, de luz, né, de uma vida melhor, de uma vida próspera. E parece que não só aqui no Ocidente, mas também no Oriente, eu andei pesquisando aí, tem mais de 60 países, né, no mundo que estão comemorando essa data. Uma vez por ano as famílias se reúnem e as famílias ficam mais sensíveis e as famílias estão olhando mais para Deus por causa do nascimento de Jesus, né? Então, nada contra e também nada a favor. A ideia aqui não é entrar no mérito do Natal, mas a ideia aqui é mostrar que fato é que Deus realmente gostaria que todos nós estivéssemos reunidos com as nossas famílias, que nós estivéssemos mais sensíveis em relação a Ele e uns aos outros, porém a imagem que Ele trouxe para impactar o mundo não foi de uma manjedoura. A imagem que Ele trouxe para o mundo para impactar a humanidade foi uma outra imagem. E também ele pediu para que nós olhássemos para essa imagem, para que nós pensássemos sobre ele, e isso não é uma vez por ano, mas isso são todos os domingos, todos os domingos. Paulo, né, por exemplo, foi bastante objetivo quando ele escreveu a sua carta aos Coríntios, e lá no finalzinho, lá no capítulo 15, último capítulo, os primeiros versículos, você pode ler em casa depois, ele disse as coisas mais importantes para eles, e ele disse, olha, lembrem-se das boas novas, antes de tudo, eu ensinei a vocês, Cristo morreu, foi sepultado e foi ressuscitado, e depois ele apareceu para mais de 500 seguidores. Se Paulo tivesse que fazer uma única pregação antes de morrer, com certeza seria algo ligado à cruz de Cristo, algo de maior importância. Cristo morreu, foi ressuscitado e pronto. Isso é tudo. Isso é o centro do universo. Olha só o que Paulo argumentou para os coríntios. Ele disse, se é verdade que o Filho de Deus foi crucificado num pedaço de madeira, no formato de uma cruz, que aquele carpinteiro com certeza era Deus em carne e osso, então a cruz é o pivô de todo o mundo, ele é o centro de toda a humanidade. Mas Paulo disse, se isso não for verdade,
então somos as pessoas mais miseráveis deste mundo. Paulo estava chamando os cristãos, como nos chama hoje, através do Espírito Santo, nas suas cartas, principalmente essa de Coríntios, lá no finalzinho, a assumirmos um compromisso com a cruz de Cristo. Talvez você esteja um tanto desconfortável com essa imagem, mas acredite, essa é a ideia, porque Deus escolheu esta imagem para que ela ficasse na nossa mente, para que nós nos voltássemos toda a semana para pensar sobre o que Cristo fez por nós e para celebrarmos esta morte que nos uniu a Ele e a sua ressurreição. Ou seja, eu, o Adonias, preciso tomar uma decisão sobre a cruz de Cristo. Eu acredito que você, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nos visitando, sejam bem-vindos, mas você também precisa tomar uma decisão sobre a cruz de Cristo. Talvez você tenha que tomar uma decisão sobre a cruz de Cristo pela primeira vez na sua vida. Ou talvez você tenha que tomar uma decisão sobre a cruz de Cristo hoje pela milésima vez da sua vida. Mas não importa, porque Jesus disse em Lucas capítulo 9, 23, que se nós quisermos sermos seguidores deles, teremos que tomar a nossa cruz e seguirmos. E sabe quando ele disse que nós devemos fazer isso? Diariamente, exatamente, diariamente. Diariamente nós precisamos tomar a nossa cruz, precisamos de um compromisso com a cruz de Cristo. O que é a cruz para você? O que ela significa para você? Pensa só comigo, a cruz não é algo que a gente consegue evitá-la por mais que a gente tente. Ela é a coisa mais mal compreendida no mundo religioso e nesse mundo. Ao mesmo tempo, ela é a coisa mais louvada, é mais estranha. A forma, né, como Deus nos uniu, não é estranho isso, né? É loucura para o mundo, para os sábios. O mais necessitado pedaço de madeira da história humana. Olha só o comportamento na nossa sociedade e em diferentes culturas. Nós cobrimos a cruz com ouro e prata, nós queimamos a cruz, nós vendemos as cruzes, nós desprezamos a cruz, nós louvamos a cruz, colocamos a cruz nas tampas das bandejas das ceias, colocamos a cruz em cima dos prédios, colocamos a cruz em adesivos de carros, nós tatuamos a cruz no nosso corpo, nós colocamos a cruz em cima de uma urna funerária, nós colocamos uma cruz na nossa própria casa. Ou seja, a cruz tem sido colocada em quase todos os lugares assim, imagináveis desse mundo. Algumas pessoas passam em frente a algo religioso e faz o sinal da cruz. Até a Madonna, na década de 80, aqui os mais rodados aqui vão lembrar disso, né? Criou o maior escândalo com a Igreja Católica, porque ela usou a cruz como um símbolo, um brinco, né? No seu show. Ou seja, a cruz de Cristo, a figura da cruz de Cristo, seja lá como for, essa imagem ainda não consegue comunicar tudo. Falta algo ainda muito importante, sabe? Os retratos pintados de Jesus, como esse aí, na cruz, vestido num pedaço de pano, os músculos se rasgando, o suor no rosto, o sangue pingando, né, daquela coroa de espinho. Tudo aquilo não capta muito bem ainda, não representa bem, porque essas imagens, elas são estáticas, elas são quietas, elas são solenes. Mas não foi isso que aconteceu naquele dia. Enquanto Jesus estava morrendo naquela cruz, ele disse 7 frases. E não foi algo estático, foi algo muito dinâmico.
foi algo muito intrigante para aquelas pessoas que assistiram. E eu gostaria hoje de falar sobre mais uma dessas frases. Talvez você tenha estado aqui esse ano e uma vez eu falei sobre uma das frases que ele disse na cruz. Eli, Eli, lema sabachthani, né? Deus, meu Deus, por que me desamparastes? Mas hoje eu gostaria de falar mais uma dessas frases que ele utilizou. Talvez, como eu disse, você tenha ficado chocado, porque realmente essa imagem nos constrange, mas Deus escolheu essa imagem para que nós olhássemos para ela, e nós estamos há quase 2000 anos com a imagem de Deus numa cruz. Nós sabemos que as últimas palavras de uma pessoa são as mais importantes de toda a sua vida. Muitos livros são escritos das últimas palavras, né? Porque elas dão de alguém, porque elas dão motivação para seguir a vontade daquela pessoa. Mas parece que as últimas palavras de Jesus, simples, você consegue ler em alguns minutos, não tem causado muito impacto na vida das pessoas. Mas eu gostaria de te convidar a deixar Jesus invadir a sua mente e o seu coração com esta frase que ele disse. E aí eu gostaria então de ler o texto do nosso estudo, porque Pedro nos chamou para olhar para esta cruz. 1 Pedro 2, 19 a 23, se você quiser acompanhar aqui comigo, fica à vontade. Ele disse assim: porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Eu vou ler de novo, tá? Olha só o que ele está dizendo aqui. Porque é louvável que, por motivo da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente, pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois Cristo sofreu no lugar de vocês. Olha só, para isso é que nós fomos chamados. Pedro está voltando para a cena da cruz e está dizendo: se você suporta com paciência um castigo que realmente você mereceu, olha, isso não é grande coisa. Por que você mereceu esse castigo? É uma punição? É a lei do retorno? Você fez e você agora está sofrendo as consequências. Agora, se você suporta com paciência o castigo e não fez mal algum, ou seja, quando você está sofrendo injustamente, seja um sofrimento verbal, emocional, físico, não importa, quando você realmente não quebrou o vaso da sua esposa, da sua mãe, né? Ou quando o chefe te acusa de alguma coisa que você não fez, e mesmo assim você recebe castigo, Pedro está dizendo: para isto foram chamados. Sofreu castigo quando não fez mal algum, aí sim, isso é elogiável, é isso que ele está dizendo, porque você sofre o castigo que não merece, é elogiável, sabe por quê? Porque assim você está sentindo o que Jesus sentiu. Olha só como nós podemos ser parecidos com Cristo na prática. Porque Pedro está dizendo, o Espírito Santo está dizendo através desse texto para nós hoje, o que Pedro está comunicando como a maior, melhor, mais prática possível parecer com Cristo. É quando você sofre injustamente, porque nós estamos então participando do sofrimento de Cristo. Quando você
sofre ou é acusado injustamente, ou quando você está sofrendo por algo que você não escolheu, que você não fez, como você responde a isso? Você já passou por isso alguma vez? Acredito que sim, todos nós passamos, né? Quando alguém te acusa de algo que você fez e depois aparece a verdade, não é? Será que o sangue de Jesus não estava fervendo naquele momento com tanta indignação pela injustiça que ele estava sofrendo, enquanto ele estava carregando aquela cruz na rua com tantas pessoas gritando: criminoso, crucifique-o? Lembra disso? E quando eles esticaram os braços deles e pregaram as mãos dele naquilo que nós chamamos de prego, mas era uma ponta, né, de aço, de ferro, né, que pregaram aqui nos punhos dele, afiadas, que rasgaram a sua carne, pregaram naquela cruz, e quando eles fizeram aquele buraco e soltaram na cruz, naquele buraco, e deu aquele tranco, e todo o seu corpo esticado, sofrendo, correndo pelos peitos, pelos braços. Será que ele queria gritar: vocês estão errados, cada um de vocês, seus mentirosos, vocês vão para o inferno? Será que Jesus teve vontade de fazer isso? Escute bem o que Pedro disse sobre o que o povo fez lá na cruz, versículo 22 e 23, vamos lá, mais um, 22 e 23, diz assim, ó: ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando ele sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Por quê? Como? Ele tinha o direito legítimo de defesa, mas ele renunciou tudo isso. Sabe por quê? Está lá no versículo 21. Para nos deixar um exemplo. Amém? Para nos deixar um exemplo. Para isso vocês foram chamados, pois Cristo também sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Eu não entendo, irmãos, porque aquelas pessoas foram tão duras e sem compaixão com Jesus. Eles não acharam que Jesus já tinha sofrido o suficiente, com chicotadas, com coroas de espinhos, carregando o peso da cruz pelo caminho, e ainda aquelas humilhações e aquelas dores. Vocês lembram do que eles falaram? Os soldados disseram: rei dos judeus, salve-se a si mesmo, se você é o Messias. E os líderes religiosos que disseram: já que ele salvou os outros, que salve a si mesmo, se é que ele é mesmo o Cristo, o escolhido de Deus. Até o criminoso que estava ao seu lado disse: você não é o Cristo? Então, salve-se a si mesmo e também a nós. E aí vem a resposta da boca de Jesus. As palavras que ele disse. A primeira que ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Com uma frase, Jesus comunica amor. Com uma só frase, ele comunica compaixão, que só poderia vir mesmo de um Salvador. E sabe por que Jesus fez isso? Sabe por que ele olhou para toda aquela realidade dura, difícil, constrangedora, dolorida, humilhante? Não tenho palavra para descrever aquele momento. E ele disse: perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Segundo o que nós acabamos de ler, para nos deixar um exemplo, para que a gente siga, segundo Pedro, os passos de Jesus. Então, o que Jesus nos ensina com este gesto na cruz? Ele ensina que, seguindo Jesus, nós vamos passar a sentir
o que ele sentiu. Nós vamos passar pelo que ele passou, ou seja, palavras que nos magoam profundamente, às vezes até aqui na igreja, palavras que nos machucam, que nos deixam desiludidos, desanimados, palavras que nos magoam, fofocas contadas a respeito de coisas que a gente não fez, no trabalho, na igreja, na família, na rua, acusações falsas contra a gente, pessoas agindo mal, tentando passar a perna na gente, cometendo infrações, crimes. Talvez você tenha aí uma cicatriz recente de algo desse tipo. Ou talvez você ainda tenha aí uma ferida aberta. Talvez você esteja aqui ainda com raiva sobre alguma injustiça que você tenha sofrido ultimamente. Talvez aquela flechada que te acertaram no mês passado, no ano passado, e que ainda dói, e que ainda esteja infeccionada. E cada vez que você encontra aquela pessoa, cada vez que você pensa naquela pessoa, toda vez que você passa em frente à casa daquela pessoa, ou cada vez que você ouve o nome daquela pessoa, a raiva, a mágoa, as dores, volta tudo e começa a ferver de novo dentro de você. Irmãos, Jesus está dizendo: eu sei como é. Eu sei como você está se sentindo. Eu sei o que você está passando. E pode ter certeza, irmãos, Ele está esperando a gente perdoar, do mesmo modo que Ele perdoou. Porque foi para isso que Ele sofreu em silêncio e não revidou, para nos deixar um exemplo. Amém? Concluindo aqui, em uma só frase, Jesus te dá talvez o maior desafio da sua vida. E a frase é: siga o meu exemplo. Seja eu nesse mundo aí, seja eu lá na igreja do Guanabara, seja eu, porque você está me seguindo e as pessoas estão assistindo a sua vida e elas querem ver em você aquilo que elas veem em mim quando elas leem a Bíblia. Então você deve perdoar e sofrer injustamente em silêncio, porque desse modo você participa do sofrimento de Cristo. Sabe que no livro de Apocalipse, no capítulo 1 a 3, mostra Jesus no meio da sua igreja, em espírito, invisível, mas ele estava presente. E olha, não é diferente de nós hoje. Ele também está aqui de uma forma que a gente não entende, né? Por meio da sua palavra escrita também, eu não sei como. Em cada um de nós, não sei como. Mas uma coisa eu sei, Ele está olhando por nós. E se nós pudéssemos enxergar Jesus aqui agora conosco, Ele estaria dizendo o que para nós? Meu exemplo. Siga meu exemplo. Perdoa. E aí? Vai seguir? Eu acho que nós enxergaríamos Jesus dizendo isso. Às vezes a gente lê noticiários sobre pessoas, por exemplo, eu li uma que perdeu um filho num acidente de carro. E o motorista estava bêbado. E Jesus dizendo: perdoa. É ou não é o maior desafio da sua vida? É ou não é? Seguir Jesus diariamente é olhar para as pessoas e seguir o exemplo que Jesus deixou. Perdoa. Jesus tem uma palavra muito mais poderosa, irmãos, do que qualquer arma de fogo. Jesus tem uma
uma palavra mais poderosa do que qualquer ato de vingança que esse mundo conseguiria imaginar. E a palavra é perdão. Então, queria te encorajar hoje a seguir o exemplo de Jesus, praticando o perdão em nossas vidas. E olha, eu não sou um bom exemplo nisso. Eu também estou lutando contra essa carne vingativa para conseguir perdoar e sofrer em silêncio todo o mal que eu recebo desse mundo afora. Porque eu sei que assim eu estou participando da morte de Cristo. Então, irmãos, vamos praticar o perdão. Pratique o perdão com o seu cônjuge. Eu sei que você tem vários motivos para ficar com raiva do seu cônjuge. Eu sei, porque eu estou casado há 33 anos. E eu já fui do céu, com o perdão da palavra, ao inferno no meu casamento. Hoje nós estamos pelo perdão de Jesus, porque já teríamos nos divorciado há muito tempo. Mas nós estamos hoje bem, graças ao perdão que nós decidimos oferecer um ao outro. Perdoe seu cônjuge. Perdoe, porque você também precisa de perdão. E mais, porque assim você participa dos sofrimentos de Cristo, seguindo o seu exemplo e perdoando, mesmo que você foi injustiçado neste ato, nesse relacionamento. Você consegue perdoar os seus filhos? Difícil, né? Difícil. Perdoar os filhos, né? E perdoar os seus pais. Talvez você não esteja bem com seus pais hoje, porque talvez você ainda não esteja seguindo Jesus Cristo como você fala. Porque seguir Jesus é seguir o seu exemplo. Talvez você tenha que perdoar os seus irmãos, não somente de sangue, mas talvez você devesse hoje olhar para alguns irmãos aqui e dizer: olha, apesar de tudo que eu estou sentindo, porque Jesus não estava sorrindo naquela cruz, mas dizer: eu perdoo. Colegas do seu trabalho, eu não sei aonde você tem relacionamentos que precisa de Jesus, mas uma coisa eu sei: Jesus deseja que o Pai perdoe você da mesma forma que você perdoe uns aos outros, porque aliás Ele morreu nesta cruz por causa do perdão que Ele ofereceu a nós, porque Jesus é a resposta. Siga o exemplo de Jesus. E se você que está aqui ainda não aceitou o perdão de Jesus, se você que está aqui ainda hoje esperando o quê? O que falta para você aceitar o perdão de Jesus? Porque Ele já morreu pelos seus pecados e pelos meus também. E não há nada mais a fazer, a não ser se arrepender dessa vida, entregar a sua vida a Jesus e aceitar o perdão, porque Ele é a resposta para as nossas vidas. Se você já aceitou Jesus na sua vida, se você já recebeu o perdão dele, então não negue o perdão a outras pessoas. Amém? Participe do sofrimento de Cristo, perdoando. E esta é a mensagem de Jesus para nós hoje. Que Ele nos abençoe.